No contexto do vídeo anterior, vou-vos mostrar aqui, a título muito pessoal, qual é o tipo de implementação que eu habitualmente faço quando quero utilizar classes com métodos estáticos. Eu nem sequer equaciono utilizar propriedades estáticas. Penso que na maior parte das circunstâncias não faz sentido e pode tornar o código muito confuso e difícil de controlar. Mas uma classe que contém um conjunto de funcionalidades genéricas que podem ser aplicadas a qualquer altura no vosso código pode ser de extraordinária importância. E todas as frameworks mais avançadas têm esse tipo de implementações. No caso, por exemplo, do Laravel, tem as facades ou tem os helpers, por exemplo. Portanto, há aqui um conjunto de funções e metodologias que não necessitam obrigatoriamente da instanciação de objetos. E reparem aqui 3 métodos que eu coloquei aqui. Eu tenho aqui um, que é este primeiro, que retorna um número aleatório sorteado entre um valor mínimo e máximo. O que é que isto significa? Sempre que eu chamar a função ou o método número aleatório e definir o valor inicial e o valor final, vai ser executada sempre a mesma função. E ela vai agir com os valores que eu lhe passar aqui. Reparem que não foi necessário estar a criar uma instância de operações e depois chamar este método. Foi direto, ok? Apresenta das operações o resultado da execução do método estático número aleatório. Portanto, ele vai-me apresentar um valor ali sorteado entre o 0 e o 1000. Este segundo que aqui está, por exemplo, imaginem, vocês têm uma determinada função ou um algoritmo de cálculo de uma determinada soma, de uma média, enfim, de qualquer coisa que o PHP não vos consegue resolver, como é o caso, por exemplo, aqui desta expressão, ok? O A a multiplicar por 2 mais o B a multiplicar pelo A. Então eu posso ter, obviamente, um conjunto de cálculos bastante mais complexos, mas eu posso criar sempre aqui uma função, um método estático, que depois me vai permitir ser usado em qualquer circunstância para fazer exatamente o mesmo cálculo. Eu só tenho que passar o valor do A e do B, ele vai executar aquelas operações que tradicionalmente eu teria que escrever sempre desta forma, em qualquer local onde eu iria fazer o cálculo. Mas imagine esta circunstância, que eu tinha ao longo do meu projeto 20 localizações onde este cálculo era feito. Se eu tiver 20 localizações e entretanto fizer uma fórmula que está mal concebida, o que é que vai acontecer? Eu irei ter que alterar nessas 20 localizações. Feito desta forma, eu tenho o meu código concentrado numa única função e, portanto, se a minha fórmula estiver errada, eu apenas terei que chegar aqui, fazer as alterações e elas irão refletir-se nessas tais 20 localizações que tiram partido da execução desta função estática. E, por exemplo, esta aqui um bocadinho de implementação mais complexa, mas eu vou explicar. Esta permite criar um nome aleatório, com um nome e um apelido. E reparem, eu dou aqui uma lista de nomes possíveis, obviamente que eu podia aqui alargar para um número de nomes, ou primeiros nomes, que eu quisesse, porque este método está preparado para isso. O mesmo acontece com os apelidos, poderia dar aqui um número muito maior de apelidos, não tem que ser obrigatoriamente o mesmo número, ok? Tanto é que aqui temos 6 nomes, 6 primeiros nomes e temos aqui 5 apelidos apenas. E o que é que acontece aqui? Return de nomes e vai sortear entre o 0 e o número de elementos que aqui está, ok? Portanto, ele vai escolher um destes valores, vai colocar um espaço e vai escolher dentre os apelidos também um valor entre o índice 0 e o valor maior, ele vai escolher um destes valores e vai-me devolver um nome completo. Então eu tenho aqui esta implementação, onde eu tenho aqui a apresentação do número aleatório de 0 a 100, a execução de uma operação com aquela fórmula e que neste caso vai dar sempre o mesmo resultado, porque eu não estou aqui a alterar os valores, poderia aqui logo a seguir pedir para que o cálculo da fórmula fosse feito com outros valores, não estou a fazer, mas depois temos aqui a operação, olha, cria-me um nome, eu quero um nome. Então reparem o que é que acontece quando eu refresco, eu vou tendo ali nomes distintos, vou tendo também ali valores distintos, obviamente que aqui o cálculo está a ser efetuado sempre da mesma forma, porque os valores que eu passei para o interior do método estático estão a ser sempre os mesmos, o 10 e o 20. E este é um exemplo da forma como vocês podem tirar partido do static nos vossos projetos de PHP.